Está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 12 de julho de 2024, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós gostamos sempre de comentar no início que esse estudo é transmitido ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube, que quiserem participar do estudo, entre lá na nossa página, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão todos os caminhos lá para fazer as inscrições e receberem um link para participar dos estudos às sextas-feiras. Também no nosso site encontrarão os estudos anteriores, a revista do Livro dos Espíritos, bem também como da Revista Espírita, e uma gama de material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, estamos hoje no estudo número 16, 2024, porque em 2023 também tivemos, né? Então, nós estamos no ano de 2024. E no estudo de hoje, a semana passada, nós falamos aí sobre a pluralidade das existências. E o Kardec, junto com os espíritos, coloca no capítulo 5 considerações sobre a pluralidade das existências. Quer dizer, que lá foram colocadas várias questões, né, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências, e agora ele faz, assim, as considerações sobre esse tema, né. É uma questão só, né, que é a questão 222, essa não tem pergunta, ela é dissertativa, que ele foi dissertando, né, Kardec colocou aqui sobre o tema, né, bem interessante. Eu acredito, assim, que aqui nós, espíritas, nos ajuda muito a gente entender, né, sobre essa temática, né, que às vezes temos muita dúvida, às vezes não estudamos, não se aprofundamos no estudo e tem bastante dúvida. Então começa assim, colocando. De novo, diz alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobre sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que tinham desde tempos imemoriais a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma profunda diferença,
assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais reciprocamente. Então, gente, então isso aí é bom a gente sempre ter isso em consideração, né? Que a metempsicose tem essa aí que a alma vem uma época como animal, depois vem como humana de novo, é isso que ele está falando, essa transmigração, né? E aqui ele já vem fazendo isso, que nós sabemos que o espírito não retrógrado, estudamos anteriormente, inclusive, né? E continua aqui. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam a doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só nesse livro os espíritos ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixamos de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses. Isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão tender. Fantástico, né? Por isso que é uma filosofia, né? Que faz a gente pensar e racionalizar pelo sentido lógico das questões. Na hora que profundo tudo isso que ele está colocando, né? Vamos esquecer esse negócio dos espíritos, vamos ver pela parte lógica aqui da existência corpórea, qual que tem mais sentido, a pluralidade da existência ou a única vida, né? Vamos ver aqui agora, continuando. Muitos repelem a ideia da reencarnação, pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns, sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenho de só o pensarem de que tenho de que voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos, apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas. Ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, não importa que os contarie.
terão que a sofrer sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiveram que viver de novo, corporalmente tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais as crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, ao que as formularam, que se tranquilize, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se a houvesse estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo. Que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes sejam mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretende que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se crede num futuro qualquer, certo não admites que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? E haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houverdes feito durante a vida. E então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Não? Mas porventura terias a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que haja existido na terra e, pois com direito a alcançardes um salto à suprema felicidade dos eleitos? Não. Admites então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente, por um instante, nessa situação intermédia. Que será a vossa, como acabaste de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderia ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Querias mudar na deles a vossa posição?
Certamente, respondereis. O que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitarias em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podeis gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar a Deus, o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais a trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia. Deve-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o teu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trate de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que prometi. Será preciso, perguntemos, quais dos dois industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência, mesma seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido ou atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências,
sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto, você poderia dizer na pluralidade das existências. Mas conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede a permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades se encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino do espírito, dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar: o que era ela antes do nascimento? E se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, que grau chegará ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe das faculdades negativas, perguntamos: 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independente das ideias que a educação lhe faz adquirir? 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? 3. Donde em uns as ideias natas ou intuitivas que noutros não existem? 4. Onde em certas crianças o instinto precoce revela para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio que elas nasceram? 5. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são adiantados do que os outros? Alguém queria fazer um questionamento? Levantou a mão? Bom, então vamos continuar. 6. Porque há selvagens e homens civilizados?
Se tomardes um menino ou tentote, recém-nascido, eu educar-de no nossos melhores seus, faria deles algum dia um Laplace ou Newton? Qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nasceres ou são desiguais. Se são iguais, porque entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então, achamos-nos em presença da mais monstruosa e mortal das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir todas as suas imperfeições físicas. E as almas são desiguais? É que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagrará igualmente a todas as suas criaturas? Admitimos, admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, traze aos homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa na reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e jovens, outros instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema
Alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da probabilidade das existências, lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Potentote é de raça inferior. Perguntemos então se o Potentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica, né? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma em relação ao seu passado e, a, e ao seu presente. Se considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. 1. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados uns dos outros no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de tornar-se melhor? O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição a um que fica esclarecido, porém milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar a categoria idêntica à dos outros? 5. Que sorte guarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Sem que coisa alguma haja feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida?
Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas, e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que você não pode fazer na existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontrarão a solução. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser de Deus a bondade e a razão por excelência. E teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render a evidência e expulsado de seu seio todos que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre os povos cultos uma religião fundada em erros manifestos que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, a quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Agora, o texto do Evangelho, né? Quando descia da montanha, depois da transfiguração, Jesus fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso primeiro que venha Elias? Respondeu-lhe Jesus:
é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhe falava. Está lá no Mateus 17, 9 a 13. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para deixarmos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizeram adeptos da pluralidade da existência. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quanto fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéssemos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposava. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, como se abstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é de ter, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmar os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante das quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocarem em oposição ver-se-ão constrangidos a dizer-se. Recomeçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade da existência explica que, sem ela,
porque sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora da salvação, que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João 3, 3 a 7. 3, que é continuando aquelas perguntas, respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. 4, disse Nicodemos: como pode um homem nascer, já estando velho? Pode tornar-se ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? 5, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se o homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenho dito: é necessário que torneis a nascer. Ver adiante o parágrafo Ressurreição da Carne. Questão 1010, que depois vai falar sobre esse tema. Bom, tá aí, meus amigos. Que foi preparado para hoje. Essa encerra esse capítulo, né? Essa parte ali. Aí na semana que vem começaremos outro capítulo. Profundo, né, gente? Profundo mesmo. Acho que todos nós, como espírita, deveríamos mesmo estudar bastante isso, porque somos sempre questionados, né? Então, eu acho que é um fundamento muito profundo. Então, estamos abertos a algumas perguntas, algum questionamento. Se alguém tiver alguns questionamento, quiser fazer alguma colocação, está liberada. Oi, eu tenho. Pode falar, pode colocar. O Fabrício levantou a mão, ele pode falar primeiro. Não, imagina, não pode falar. Depois eu falo. Não, pode falar, depois eu só vou fazer um comentário. Pode levantar a sua É questão. também só um comentário também. É uma curiosidade. Essa questão não é uma pergunta, né? Não. É uma dissertação. E mostra o conhecimento, né, que o Kardec tinha no estudo da própria Bíblia, né? Ah, sim, com certeza. Porque, na realidade, lógico que ele era inspirado pelos espíritos, né? Mas é profundo isso, né? Tanto é que ele entrou por uma lógica, assim, até para questionamento da época, e que serve para nós até hoje. Bom, então vamos tirar essa questão que veio com os espíritos falaram. Vamos fazer o raciocínio nosso aqui da Terra, né? Colocando tirando tudo isso. E às vezes a gente conversa muito com as pessoas do lado nosso sobre essas questões, né? Porque se nós tirar a prioridade da existência, cai todo o conceito de Deus, né? Da justiça divina, né? Então é profundo. E aí demonstra que foi um espírito que veio preparado, né? Que reencarnou aqui para colocar essa doutrina, né? Fantástico, Kardec. Profundo mesmo. Verdade. É isso aí. Valeu. Valeu, Carol. É contigo. Imagina. Eu também só queria fazer um comentário, assim, porque esse capítulo, ele é muito interessante, porque ele justamente não ser dividido em vários questionamentos, como normalmente é no livro, né? Ele levanta esses apontamentos, acho que são essenciais e muito esclarecedores, né? E para mim o que me chamou muito a atenção foram dois questionamentos que eu acho que para mim carimba, assim, sabe? A, a razão de por que tem que haver a pluralidade das existências, né? Que é aquele que ele fala no item 3 lá,
De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? Porque isso já dá um cheque ali. Por quê? Como que pode realmente várias crianças virem com uma sapiência, assim, nascer com isso, né? E você se questionar como que pode, né? Como que pode? Já saber disso, o outro não sabe. Ou já sai tocando piano, o outro não toca. Já começa por aí. Outro questionamento que para mim também foi chave, também foi um questionamento 3 que ele fala lá: o homem que praticou o mal por não ter podido esclarecer-se é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu. Isso mostra que, tipo, pessoas que tiveram, vamos dizer assim, acesso ao conhecimento que Jesus queria passar, né? Tipo, pessoas que, vamos dizer assim, não tiveram contato com uma igreja, não tiveram acesso à leitura, alguma instrução no sentido, ou até mesmo pais que pudessem estar falando da existência, tendo conhecimentos, não digo só espiritual, mas um conhecimento do bem, da prática do bem, essa instrução. Aí eles praticam mal ou porque viveram, como já diria Rousseau, né, em um ambiente que o destrói, né, que aí ele acaba se fazendo muito influente do ambiente que ele convive, vamos dizer assim, um ambiente muito difícil, uma rua, morar na rua, alguma questão desse sentido. E ele não ter essa instrução, ele praticar o mal devido a, sei lá, por questões de sobrevivência, enfim, são várias questões complicadas e complexas se levantar aqui, mas que fazem a gente refletir assim, poxa, esses que não tiveram acesso morreram, ou seja, porque foi precoce, ou porque era um bebê, e eles não vão ter, tipo, não tiveram oportunidade de se esclarecer, enfim, como é que explica, né? É por isso que a importância da pluralidade, né? Viver outras vidas. Aí a reflexão que eu tive, por comentar esses dois questionamentos, né? É que, havendo a pluralidade das existências, né? Como a gente estuda aqui, isso mostra que cada um tem o seu tempo, né? Que todos vão viver as experiências necessárias para evoluir, seja nessa vida, em outra, em passadas, e cada um na sua própria evolução. E disso, né, a gente vê que todo mundo vai ter as oportunidades necessárias, uma vida após a outra. E isso faz a justiça ser, né, divina, tipo, acontecer, no meu ver, assim, sabe? Faz muito sentido. Até para nós hoje, no momento atual que a gente vê aí com essa briga aí de raças, né, toda essa questão de sexo, não sei o quê, tá. Se a gente... por que nós não devemos julgar? Exatamente por isso, porque nós todos somos espíritos, processo evolutivo, com um grau diferente. Então, se aquele irmão hoje, até para essas pessoas que praticam esses crimes bárbaros, né? Não que eu estou dizendo que não tem que ter afastado da sociedade, não é isso. Mas nós temos que olhar com a cabeça e falar, puxa, tá aí o irmão ainda que ainda não despertou para tudo isso, né? Mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que despertar, reencarnando outras vidas, ele vai, no momento, ele vai ter que aprender, né? Vai ter condições para ele compreender isso, né? Então aí a gente vai ter que julgar as pessoas com uma maneira diferente, né? Olha, tá aí um irmão que precisa de ajuda. Não é ajuda, não é passar a mão na cabeça e dizer tadinho, coitadinho. Não é nesse sentido que eu estou falando, né? Mas é o julgamento que tem que ser repensado, a maneira de nós julgarmos as pessoas, né? As pessoas por raça, por sexo, por religião, partido político, seja o que for, né? Então, olha, poxa, nós estamos aqui, o que ele fala ali? O que é uma reencarnação, né? Um segundo, um minuto em relação à nossa eternidade, né? Então, mas olha, vai ter oportunidade de novo. Se ele não conseguiu, ele vai, né? Vai passar por dificuldade, mas ele. A questão do industrial que ele fala lá, o exemplo, né? Um cometeu um erro e agora vou jogar ele para. Não, peraí, você deve aqui, você vai continuar aqui, que você continua direito, que você vai conseguir de novo. E ele faz essa comparação, pô, mas qual que é o mais justo, né? Deus, então, quer dizer que Deus é mais injusto que. Sabe? Porque se aí nós temos que colocar que Deus é injusto, né? Eu fico imaginando assim, se um ateu, né, que de repente começa a acreditar na reencarnação, deve ser um alívio, né?
Ufa, que alívio, né? Ainda bem. É, Seria o meu sentimento, né? Poxa, né? Que pô, né? Acreditar que não tem nada e de repente saber, né? Que a gente tem várias chances, né? Não é eterno. Imagina um alívio que deve ser. então, mas por que que a pessoa às vezes se julga ateu? Porque provavelmente ela não tem a oportunidade de conhecer essa outra linha, foi criada em religiões que falam que você morrer, você vai para o inferno, não vai para o céu. Então ele se intitula ateu, porque é claro que desse jeito Deus é injusto. Quando ele vê todas essas misérias que acontecem, todas essas calamidades, esses chacinas, essas coisas. Deus, poxa, eu vou ficar ateu mesmo, porque como é que eu vou acreditar no Deus desse jeito assim, né? Não tem como eu acreditar nisso. E aí, de repente, se ele começa a meditar, colocar com esse texto, é isso que nós colocamos aqui hoje aqui. Aí sim, ele falou, peraí, então, aí me parece que aí tem sentido eu acreditar nesse Deus, né? Se você tirar a probabilidade de existência, tá aí, eu virei ateu mesmo, porque por que vai adiantar? Né? Que nem o ditado, eu vou para o inferno, mas se eu vou para o inferno, não tem mais salvação, para que então que eu vou continuar massacrando, fazendo cada vez mais crime, mais tudo, porque eu já estou condenado, né? Agora, Ou aquele que precisa, né, ver, ter provas, né, e nunca teve essa oportunidade de realmente sentir algo palpável de que realmente acredita, né, e isso é. que possa fazer ele acreditar, né? Olha aí, eu acho que nós, com espírita, tá aí uma conversa bem interessante para a gente ter com essas pessoas, né? Que dizem não acreditar em Deus, ou criam situações difíceis, a pessoa começa a colocar da maneira que ele fala, é só perguntando. Eu uso muito desse critério, né? Inclusive que eu tenho algumas sobrinhas, algumas pessoas que têm uma ideia religiosa meio dura, vamos dizer assim, evangélica, e aí você começa a fazer essas perguntas assim, que você sabe que a pessoa começa a ficar, não, a pessoa inteligente, ela começa a raciocinar, peraí, não faz sentido, né? Por É, mais que... e tem o outro lado, né, que às vezes também a gente vê as pessoas acreditando também em coisas meio assim, que a gente, né, acha absurda, né? E assim, poxa, eu acho que acaba sendo, pode. Será que, né, vou acreditar mesmo? Tanta gente acreditando em coisas que também, né, meio absurdo. Então, cria uma certa dúvida. Eu falo um pouco por mim, eu já passei por isso, né? Sim, De ter dúvidas, né? Dúvidas, bastante dúvidas, né? Hoje já não tenho tanta dúvida, né? Não tenho dúvidas, né? Mas eu compreendo essa dúvida. Né? Agora, sim. não acreditar, né? Aquela coisa de não acreditar, aí aí foge um pouco, né? Tem pessoas que realmente falam, não querem saber, né? Não, aí é difícil. Mas nós estamos dizendo assim que dá abertura para a gente, né? Porque a filosofia é isso. É pergunta. Você vê que quantas perguntas? Quantas perguntas? Não, ele não deu resposta. Perguntou para você, ó, e aí? E esse aqui, e aqui? Me responda isso, então. Se você conseguir responder isso, qual é a filosofia, qual a teosofia, qual que é a doutrina que responde essas questões? Se aparecer alguém que quiser responder, que responda, né? Que é alguém que vem convencer nós né, que não é assim, que é só uma vida só, e aí? Que nem o Kardec falou, ele falou, olha, eu quando vejo isso aqui, não é porque veio do Espírito, não, que tivesse vindo de uma pessoa qualquer, eu acreditaria, porque é lógico, é racional, né? Faz sentido, né? E um adendo aqui, eu também já tive, o Fabrício também falou, eu já tive muitas dúvidas também. A gente busca bastante ali conhecimento, a gente tem curiosidade, né? E eu lembro que quando eu conheci o Espiritismo, foi inclusive um livro dos Espíritos que eu encontrei da minha avó, né? E eu falei, nossa, que doutrina interessante. Minha mãe já havia comentado, assim, ela não frequentava o centro, mas ela já tinha algum conhecimento pela mãe dela. Eu não conheci minha avó. Ela morreu bem no ano que eu nasci. E assim, eu fiquei muito curiosa com aquele livro de 1970, eu comecei a fuçar e eu achei muito interessante toda a doutrina, fiquei curiosa, eu queria explorar, queria conhecer como assim, reencarnação. Aí você começa a ver como ela é fundada, né, na religião, na filosofia o tripé é religião, filosofia e
tem mais uma coisa. E a Que é o ciência. tripé. E a ciência, exato. Aí eu falei assim, nossa, faz sentido todos eles conversarem, eu nunca vi isso numa religião. Daí começou a curiosidade. Só que quando eu fui estudar, assim, explorar outras religiões, orientais, inclusive, que ali tem os livros védicos, budistas, e você vê que o pessoal tem um estudo ali bem mais antigo que o espiritismo kardecista, né? E eles falam ali, porque assim, o kardecismo foi que ele fez, que ele dissertou, né, os 5 livros, foi ali no século XIX, mas que se fala em reencarnação é muito mais antigo, é milenar, é uma Hoje, coisa assim, hoje mais mesmo, antigo que a Bíblia, né? hoje mesmo ele Ali. colocou isso aqui, nesse texto aqui, ele colocou isso, né? Ele colocou que, Entende? olha, veio antes de Pitágoras, vem colocando. Da onde que veio isso? Ele não sabe, ele falou, não sabemos, mas já sempre existiu isso, né? Então não é uma Sempre coisa existiu. Mas tá aí, gente, olha aí, nosso horário, eu acho que foi bacana, acho que é um texto muito profundo, que deve ser estudado mais vezes, né? Então, é uma boa reflexão aí para todos. Para nós encerrarmos, então, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Se ninguém quiser, eu posso fazer. Faça, então. Tá bom. Então vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos para o alto, agradecer por mais um estudo, pelas compreensões que a gente pôde tirar desse estudo, dessa leitura, dessas conversas, debates, para poder evoluirmos cada vez mais através da experiência que a gente pode ter aqui, pela troca, por todos que puderam comparecer hoje. E por aqueles também, quero pedir por aqueles que não puderam estar aqui nos estudos, mas que também sejam inundados por toda a bênção que vocês possam estar proporcionando para a gente. Então, pedir pelos nossos espíritos amigos, nossos anjos que acompanham nossa caminhada, que a gente continue iluminando nossos caminhos. E obrigada por esse estudo, por essa noite. Que todos tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Que assim seja. Então, aí, uma boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima semana. Boa Até a noite. próxima.